Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo aí a nossa aula. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de processo civil. Lembrando que na aula passada nós tratamos sobre os princípios fundamentais do processo civil e hoje vamos dar continuidade. Hoje nós vamos tratar sobre jurisdição e sobre a ação. Desde já, mais uma vez, me ponho à disposição para quaisquer dúvidas, pelos meios já disponibilizados, pelo nosso canal no YouTube, o Sejumpa, pelo Instagram e até mesmo pelo WhatsApp, como tenho feito, Sempre no PDF e tenho disponibilizado esses meios para vocês. Então, tratando sobre jurisdição e ação, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender, já vou dar um spoiler para vocês, depois vou dar um conceito mais melhorado, mas jurisdição é o poder do Estado de dizer o direito no caso concreto. Esse conceito, hoje, por alguns autores, ele é até considerado um pouco já ultrapassado, porque os autores entendem que não basta o Estado dizer o direito no caso concreto, mas também que o Estado possa garantir de forma efetiva essa pretensão do autor. Mas, de princípio, isso é suficiente para todos nós. Então, essa figura de direito público, o Estado, nem sempre ele existiu. Nós vamos perceber que essa jurisdição ela vai nascer posteriormente, próximo do Estado moderno, onde o Estado ele vai passar a resolver essas contendas. Nós vamos ver nas características da jurisdição, uma delas é a substitutividade. O Estado ele vai substituir a vontade das partes. Por quê? Porque lá no início, antes mesmo da figura do Estado, qualquer contenda, qualquer lide, esse conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, era resolvido pelas próprias partes. E aí prevalecia então o direito do mais forte, Era sempre parcial. O mais forte era quem sempre vencia. E aí, com o surgimento do Estado e essa modernização, o Estado vai trazer para si essa obrigação que nós vamos chamar de um poder-dever. A passo que é uma prerrogativa do Estado de substituir a vontade das partes em resolver essa contenda, e aqui por meio do Estado, do órgão, juiz, também é um dever para o Estado, porque na verdade o Estado ele é obrigado, nós estudamos aqui o direito de ação, esse princípio de direito subjetivo de ação resguardado na Constituição, em sentido amplo, também é um dever, nós podemos exigir do Estado. Na verdade, quando se fala em direito de ação, nós não vamos exigir da outra parte, nós vamos exigir do próprio Estado. Ação em sentido amplo, Então vamos lá, vamos para a tela. Então, gente, vamos perceber que jurisdição é uma das funções do Estado. Quando os estados ainda não haviam surgido ou não eram fortes o suficiente, os conflitos de interesse eram solucionados pelos próprios envolvidos, como nós falamos. Nos primórdios da história humana, cumpria aos próprios interessados resolver pela força ou pela astúcia os conflitos que se viam envolvidos. Não era essa a forma ideal de pacificação social. Lembrando, como nós já falamos anteriormente, que aqui, hoje o processo civil ele vai buscar essa pacificação social, vai buscar que ao fim do processo as partes elas possam retornar àquele status quo inicial, antes daquela contenda, antes daquela lide. Como eu já falei, o interesse na verdade era que nesse momento as partes, após uma sentença, com a pacificação, as partes dessem as mãos e falam, não, você está certo, o Estado resolveu, aqui acabou a nossa contenda. Mas infelizmente a gente sabe que na prática isso não existe. Então esse resquício vem, na verdade, lá de trás, antes do surgimento do Estado. A vitória lá era pela força, pela astúcia, nem sempre implicava a solução mais legítima para o caso concreto. A solução era sempre parcial, isto é, dado pelas próprias partes. E à medida que o Estado se fortaleceu, como nós já falamos, em geral assumiram para si esse poder-dever. Lembre aqui, grave sempre que o direito de ação, na verdade, aqui é um poder-dever, porque o Estado ele toma para si. Aqui, como eu falei, lá já na frente nós vamos estudar, é a questão da substitutividade do Estado. O Estado toma esse poder para si, que também não deixa de ser uma prerrogativa, mas nós temos como exigir do Estado por meio do direito de ação. E aqui em caráter exclusivo, solucionar os conflitos de interesse, aplicando as leis gerais e abstratas aos casos concretos, levado à sua apreciação. Aqui nada mais é, quando aqui fala em aplicar, só um pouquinho, quando fala em aplicar aos casos abstratos e concretos a legislação, nada mais é do que a própria jurisdição, como nós já havíamos
já havíamos falado. O poder do Estado ele é um só, mas ele o exercita por meio de diversas funções, das quais nos interessa a jurisdicional. Então, vindo aqui para a tela, vocês com certeza já devem estar estudando o direito administrativo, né? Onde vai falar da separação dos poderes, onde também vai falar sobre função, né? Hoje, essa separação dos poderes, ela foi trazida, na verdade, pelo Montesquieu, né? Quando criou lá o poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, né? Poderes autônomos e harmônicos entre si, consagrado na Constituição Federal. Então, hoje, essa palavra poder administrativo, poder judiciário, poder executivo, na verdade, já não é mais, né, aceito pela própria doutrina. Eles vão entender que o poder é um, o poder pertence ao Estado e é um só. E nós vamos ter, na verdade, funções. Função legislativa, função executiva, né, e função judiciária. No nosso caso aqui, o que nós estamos estudando é a função jurisdicional. É essa que vai nos interessar. Então vamos lá. Pode-se conceituar, como eu falei para vocês, eu dei um spoiler lá no início, mas a jurisdição como a função do Estado, pela qual ele, no intuito de solucionar os conflitos de interesse em caráter coativo, imperativo, aplica a lei geral e abstrata aos casos concretos que lhes são submetidos. Desse conceito aqui, nós podemos, tirar já algumas conclusões. Primeiro, a função do Estado, né? Então, o Estado tomou para si de forma exclusiva, né, a resolução dessa lide, pela qual o intuito de resolucionar conflitos de interesse. Nós também vimos que lá, anteriormente, o Estado resolvia, né, as partes era que resolvia, que nem sempre não, na maioria das vezes, né, era resolvido de maneira aí parcial, e o mais forte era quem ia sobrepor, né, o seu entendimento, era quem ia sobrepor, na verdade, aquela decisão. O Estado ele toma para si esse poder dever, e a partir daí então, né, nasce o que nós vamos chamar de jurisdição, que nada mais é o poder dever do Estado em aplicar o direito ao caso concreto, né, não só aplicar, mas também satisfazer a pretensão, que é entrega do bem da vida aí do autor, né? Então vamos lá, funções do Estado. Vamos então aqui, gente, as funções de Estado, né? E aqui a gente já, como eu já adiantei para vocês, sempre houve essa discussão na doutrina, né? Já visto que apesar de chamar de poderes, né? Poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, se entende que o poder é um só, né? Então seria mais técnico chamar de funções. Função legislativa, função judiciária e função administrativa ou executiva, né? Mas aqui para nossa aula nós vamos então tornar o que é mais importante hoje é a função jurisdicional, que seria a função, né, judicial, né, aqui do Poder Judiciário em aplicar o direito ao caso concreto. Então vamos na tela. A legislativa consiste na atividade de elaboração de normas gerais e abstratas, né, prévias ao conflito de interesses. A jurisdicional, que é o que nos interessa, consiste na aplicação dessas normas gerais aos casos concretos submetidos à apreciação judicial, né? A criação da norma concreta que vai reger o caso levado à apreciação do Poder Judiciário. Aqui, como nós já falamos, é a própria jurisdição, e lembrando que há o princípio da inércia, né? O caso só é levado ao Poder Judiciário se uma das partes, em regra, se houver essa provocação, justamente por conta do princípio da inércia. O Judiciário ele não vai imiscuir, não vai adentrar em uma ação se ele não for chamado, salvo, né, as exceções, que são os casos legais aí, que permite, onde o processo vai se iniciar de ofício. Mas, em regra, o processo é iniciado, né, pela parte, e aí após isso é que há o impulso, né, oficial aí do Estado juiz. A função administrativa, que não está ligada à solução de conflitos, mas à consecução de determinados fins de Estados ligados à administração pública, não tem caráter substitutivo, porque os procedimentos administrativos são solucionados pela própria administração e não por um agente imparcial. Além disso, as decisões administrativas não adquirem, como as judiciais, caráter definitivo e podem ser revisadas. Então, gente, a função administrativa, na verdade, nós não resguardamos, né, como no sistema francês, por exemplo, que trata do contencioso administrativo, né? Inclusive, ela não vai ter esse caráter nem de substitutividade e nem de definitividade, né? Por que isso? Porque aqui não faz a decisão administrativa, ela não vai fazer o que se chama de coisa julgada, seja formal ou seja material. No ordenamento jurídico brasileiro, isso só existe, né, na figura do próprio Poder Judiciário. Em alguns países, como eu falei, tem sim esse contencioso administrativo, né, e essas decisões têm esse caráter de definitividade, mas isso não existe aqui no Brasil. O único órgão, né, o único
função, né, na verdade, não vou nem falar poder, tem essa prerrogativa no ordenamento jurídico brasileiro, é o próprio poder judiciário, né? Então vamos lá. Característica da jurisdição, ó, substitutividade. É a mais peculiar delas, pode ser mais bem compreendido como a lembrança de que os conflitos de interesses eram originariamente dados pelas próprias partes envolvidas, desde que o Estado assumiu para si essa incumbência, né, de por meio da jurisdição aplicar a lei para solucionar conflitos em caráter coercitivo. Pode-se dizer que ele substitui as partes na resolução dos litígios para corresponder à exigência da imparcialidade e à substituição das partes pelo Estado juiz, que permite uma solução imparcial, muito mais adequada para a pacificação social. Então, como já havia adiantado para vocês, uma das características da jurisdição é essa substituição. O Estado ele vai substituir as partes, né, em dizer o direito no caso concreto. Lembra quando nós falamos que lá atrás, no início ainda, quando não existia essa figura do Estado, eram as próprias partes que resolviam os conflitos? Então, o Estado tomou para si essa prerrogativa, né, de substituição, e ele que vai resolver essas lides, né, como caráter substituto. Tanto é que no direito amplo de ação, né, nós vamos ingressar em face do Estado e não em face do réu, porque o Estado tomou para si essa função, né, esse poder dever. Então, vamos lá. Definitividade. Somente as decisões judiciais adquirem, após a certo momento, caráter definitivo, não podendo mais ser modificadas. Os atos jurisdicionais tornam-se imutáveis e não podem ser discutidos. Lembra também, como falei agora, anteriormente, falando até inclusive sobre o contencioso, né, administrativo, que nós não temos aqui no ordenamento jurídico brasileiro? Então, justamente sobre esse caráter de definitividade nas decisões. O único órgão no ordenamento jurídico brasileiro que vai fazer coisa julgada formal ou material é o órgão judiciário, por meio da sua função jurisdicional. Então, nós falamos que há uma característica de substitutividade, né? O Estado vai substituir as partes em aplicar o direito ao caso concreto, e essa outra característica também de definitividade, né? O Estado vai dizer de forma, o Poder Judiciário vai dizer de forma definitiva, cabendo apenas ele, né, dar esse caráter definitivo ali àquele caso, àquela contenda. Então vamos lá, vamos adiantar. Outra característica é a imperatividade. As decisões judiciais têm força coativa e obrigam os litigantes, né? De nada adiantaria o Estado substituir as partes na solução dos conflitos de interesse, formulando uma decisão imutável, se não lhe fossem assegurados os meios necessários para que fossem cumpridas. As decisões judiciais são impostas aos litigantes que devem cumpri-las. A sua efetividade depende da adoção de mecanismos eficientes de coerção que impõem a submissão aos que devem cumpri-las. Aqui, gente, também acredito que você, se não estudou ainda, já vai estudar, né, os atributos dos atos administrativos, e um deles é a imperatividade, né? O Estado, nessa sua função, ele tem essa prerrogativa, né, esse poder de nos obrigar a cumprir. E o Poder Judiciário é assim, decisão, né, não se discute, se cumpre, né? Se cumpre, não se discute decisão. Primeiro você cumpre e posteriormente você pode até recorrer se entender que não é a decisão, né, que não é o resultado cabível, se não lhe agrada. Mas você tem que cumprir, né, sob pena inclusive de enquadrar aí no crime de desobediência, né, de resistência. Então tem esse caráter também de imperatividade. Até porque se a decisão judicial não pudesse ser imposta, né, aí, de imperatividade, ninguém iria cumprir. Ninguém seria obrigado e ninguém cumpriria. Então, uma das características também da jurisdição é essa imperatividade. Vamos para a tela. Inafastabilidade, aí também nós já estudamos, que é o próprio princípio, né, o direito de ação. A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito, mesmo que não haja lei que se possa aplicar de forma específica determinado caso concreto. O juiz não se excusa, ele não pode se esquivar, ele não pode deixar de julgar o caso alegando que não há uma lei específica para aquilo. Como nós já estudamos anteriormente nos princípios, né, e que a gente percebe, na verdade,
vamos perceber a necessidade de entender os princípios, que é o princípio da inafastabilidade do poder judiciário ou do próprio direito de ação, onde vai dizer que o Estado, né, qualquer lesão ou ameaça de lesão, o Estado ele vai julgar, ele vai decidir. E o juiz, inclusive, ele não pode se esquivar de julgar um caso alegando que não há conhecimento da lei ou que há lacuna. O juiz aí vai se utilizar de mecanismos de autocomposição, de mecanismo de autointegração das normas, né? Princípios gerais do direito vai utilizar aí de analogia e esses mecanismos. A juiz vai ter que julgar de qualquer maneira, porque uma das características da jurisdição é a inafastabilidade, né? Que é o próprio direito de ação. Então vamos lá na tela. Outra característica é a indelegabilidade. A função jurisdicional só pode ser exercida pelo Poder Judiciário, não podendo haver delegação de competência, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do juiz natural. Então, aqui mais uma característica importante da jurisdição é de que não se pode delegar. Nós vamos ver na prática que os atos, aí, as sentenças, os acórdãos, né, eles têm que ser, na verdade, editados pelo órgão, pelo juiz, né, pelos desembargadores, pelos ministros. Mas alguns atos sem poder decisório, sim, esses poderão ser delegados aí, atos ordinatórios, né, poderão sim delegados aí aos escrivães, aos técnicos judiciários, né, aos serventuários aí, para que possam fazer e impulsionar, né, o processo aí, sem que precise de toda hora o juiz estar decidindo, estar, na verdade, impulsionando esse processo, né. O que não pode ser delegado são decisões e sentenças e acordos, né? Mas alguns desses atos sem poder decisórios podem sim ser delegados. Vamos lá na tela. Inércia. A jurisdição é inerte, isto é, ela não se mobiliza senão mediante provocação do interessado. O caráter substitutivo da jurisdição, do qual decorre a imparcialidade do juiz, exige que assim seja. É preciso que um dos envolvidos no conflito leve a questão à apreciação do Poder Judiciário para que possa aplicar a lei apresentando a solução adequada. A função jurisdicional não se movimenta de ofício, mas apenas por provocação dos interessados. Então aqui é o princípio da inércia que nós também já estudamos, né? É preciso que a parte chegue até o Estado para que aí então o Estado possa impulsionar o processo pelo princípio da oficiosidade, né? Essa é a regra. Tem exceções, né? Mas a regra é que é necessária essa provocação justamente em razão do princípio da inércia. E aqui nós já falamos muito sobre esse assunto, né? Então vamos lá, vamos para a tela. Ó. Espécies de jurisdição. Né? Só um pouquinho já para adiantar, nós vamos falar aí de espécie de jurisdição e nós temos praticamente duas, né? Nós vamos ter uma jurisdição contenciosa, quando de fato há um conflito, né? Há um litígio entre as partes e ali não há possibilidade nenhuma de acordo, e vamos ter também uma jurisdição voluntária, em que as partes elas vão precisar aí de uma decisão do juiz, mas elas não estão interessadas ali em chegar a uma decisão de quem tem o direito, né, de quem tem o melhor direito. Ali é feito um acordo, as partes estão ali de forma consensual, né, e vão chegar a formalizar esse acordo, porque é necessário, é formalizado pelo juiz por meio de uma sentença, né, normalmente homologatória. Na jurisdição voluntária, sempre teve uma discussão na doutrina se de fato seria ali, se seria a jurisdição, se seria ação ou não, ou uma mera administração de interesses privados. Teve essa discussão, mas hoje é consolidado pela doutrina majoritária que, na verdade, é sim ação, envolve as partes, apesar de não ter esse critério de conflito. As partes estão ali para ver assegurado o seu direito e pelo Estado, né, na figura do juiz. Então vamos lá na tela. O CPC estabelece que a jurisdição civil pode ser contenciosa ou voluntária, no artigo 719, mas discute se a voluntária constitui ou não verdadeira jurisdição. A diferença entre elas é que, na primeira, na voluntária, a parte busca uma determinação judicial que obrigue a parte contrária, que na verdade a contenciosa. Ao passo, na segunda,
que é a voluntária, busca uma situação que valha para ela mesma. Na contenciosa, a sentença sempre favorece uma das partes em detrimento da outra, já que ela coincide com um conflito entre ambas, né? Na voluntária, é possível que a sentença beneficie as duas partes. Na primeira, pede-se que o juiz dê uma decisão solucionando um conflito de interesses que lhe é posto diretamente para julgamento. Na segunda, ainda que não haja uma questão conflituosa, não é ela posta diretamente ao juízo para apreciação judicial. Então perceba que a grande diferença entre uma questão que é utilizada pela voluntária, né, pela jurisdição voluntária ou jurisdição no contencioso é essa lide, né? Enquanto na jurisdição do contencioso ali há um conflito qualificado e as partes não se interessam em fazer um acordo, né? Em fazer essa tratativa de acabar com o processo, na jurisdição voluntária o processo já nasce assim, por exemplo, uma separação consensual, né, uma partilha consensual, um inventário também que seja consensual, né? Ali não há um conflito, né? As partes estão para que o juiz homologue aquilo que eles decidiram, né? O juiz não vai dar ali uma decisão que vai desconfortar um ou outro, diferentemente da jurisdição contenciosa, que uma das partes vai sair ali, né? De forma, vai ser, vamos dizer, vai sair constrangido, vai sair irritado e aí vai buscar o seu direito aí de recurso, né? Se assim entender, vai exercer o seu direito aí. Mas a grande diferença é essa, nós temos uma jurisdição voluntária, em que é sim jurisdição, né? Apesar de toda discussão, apesar de não haver esse conflito em quem tem o melhor direito, né? E tem a jurisdição contenciosa. Na regra, né, vamos perceber na prática que a contenciosa aí, ela vai se dar e nas maiores, no maior tempo, né? Os processos normalmente são contenciosos e não são voluntários, né? Então vamos para a tela. A jurisdição voluntária não serve para que o juiz diga quem tem razão, mas que tome determinadas providências que são necessárias para a proteção de um ou de ambos sujeitos da relação processual, conquanto haja forte corrente doutrinária, sustentando que a jurisdição voluntária não é jurisdição, mas a administração pública de interesses privados, parece-nos que não se lhe pode negar essa condição, porque o juiz não se limita a integrar negócios jurídicos privados envolvidos, mas interfere em sanar uma questão conflituosa. Assim, os que querem separar-se ou interditar-se um parente que vivem em conflito e a solução dessa solução conflituosa exige a intervenção do Poder Judiciário. Então veja bem que a interdição, né, de pessoas, a própria separação consensual, como eu falei, uma partilha, um inventário, né, desde que não haja também essa discussão, processo de alvará, de levantamento de questões aí, são exemplos, né, de jurisdição voluntária e aí não há um contencioso, né? Não há uma discussão. O juiz vai apenas homologar, vai aplicar o direito, mas não vai desfavorecer nenhuma das partes. Então vamos lá para a tela. Classificação da jurisdição quanto ao tipo de órgão que a exerce. A Constituição Federal, ao formular as regras de organização judiciária, distingue a justiça comum e as justiças especiais. Essas são a trabalhista, a militar e a eleitoral. É a matéria discutida no processo que determinará se a competência será de uma ou se será de outra. A competência da justiça comum, ela vai ser supletiva, pois lhe cumpre julgar tudo aquilo que não for de competência da especial. A justiça comum pode ser estadual ou federal. Pode ser jurisdição inferior ou superior, conforme o órgão incumbido de exercê-la integre as instâncias inferiores ou superiores. Então veja bem, aqui nós não vamos estudar agora, vamos estudar lá na frente as competências, né? E uma das formas de conceituar e verificar se a competência é a competência material, em razão da matéria. Nós vamos ter aqui justiça comum, de um lado, federal e estadual, e de outro lado nós vamos ter justiça especializada, né, em razão da matéria. Justiça trabalhista, justiça militar, justiça eleitoral. Lembrando que justiça trabalhista vai ter em segunda instância, né, o TRT, e em instância superior, né, o Superior Tribunal do Trabalho, né, o TST. Da mesma forma na questão federal. Na eleitoral vai ter o TRE em âmbito regional, né, estadual, e vai ter aí o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né, como nos tribunais superiores, e por fim a Justiça Militar. Lembrando que na Justiça Militar nós vamos ter a primeira instância e vamos ter na
Na União, nós vamos ter o STM, que apesar de chamar Superior Tribunal Militar, né, ele não é um tribunal superior, ele é apenas a segunda instância da Justiça Militar da União. Então, um processo, por exemplo, do Estado, da Justiça Militar Estadual, ele não vai chegar ao STM. Então, o STM não é um tribunal superior, como o STJ, como o TSE e como o próprio TST. Então, nós vamos ter, em razão da competência, uma justiça comum e uma justiça especializada. E ela é diferenciada em razão da matéria. Justiça do Trabalho só trata de matéria trabalhista. Justiça Eleitoral só trata de matéria eleitoral. Justiça Militar só trata de direito militar, né? E aqui vai se dizer que essa competência da justiça comum ela é residual, ela é supletiva. Por quê, gente? Porque a Constituição ela vai elencar a competência de cada justiça, né, de cada jurisdição. Vai dizer quais são os casos da eleitoral, quais são os casos da militar e quais são os casos da trabalhista. E o que sobrar fica na justiça comum. E aí, em razão da pessoa, que é outro critério de competência, né, competência em razão da pessoa, nós vamos descobrir se é da Justiça Estadual ou se é da Justiça Federal. Isso em razão da pessoa, né? E aí nós vamos chamar de Justiça Comum. Justiça Comum Estadual e Federal. Justiça Especializada, de outra banda, Justiça Trabalhista, Justiça Militar, Justiça Eleitoral. O que não está elencado especificamente na Constituição vai ser aí destacado, né, destinado à justiça comum, ou vai ser federal, ou vai ser estadual. Então vamos lá. Ação. Só um pouquinho na tela, então a gente finaliza, né, jurisdição, tratando aí de todas as características, né, da jurisdição, falando sobre a voluntária, contenciosa, falando, né, do critério de substituição, da definitividade. Então aqui a gente vai finalizando já, né, nesse bloco, tratando sobre jurisdição. Já para não quebrar a aula, no próximo bloco, então nós vamos ingressar, né, com o direito de ação. Jurisdição, nós falamos aí sobre as características, né, primeiramente sobre o conceito de jurisdição, essa evolução do Estado, passamos então pelas características da jurisdição, a classificação em razão, né, da matéria também, falamos em contencioso e voluntária, né? Então já na próxima aula vamos entrar no próprio assunto, que será a ação. Então, até o próximo bloco, aguardo todos vocês.